eu fui coordenar um serviço e esse serviço estava totalmente em crise. E a primeira coisa que eu fiz foi parar com a equipe para escutar o que a equipe estava querendo dizer, e a gente fez um mergulho e falava da rua, falava das abordagens, mas que elas eram encaixadas quando sobrava tempo, quer dizer, o serviço de abordagem, a ação de abordagem, ela compunha, mas não compunha, então ela fica numa margem assim de que é um encaixe. Tinha um atendimento tipo plantão para dar conta do que todo mundo vinha pedir e todos os lugares que tinham passado antes não tinham escutado, e um lugar que as crianças podiam ficar durante o dia. E aí a equipe dizia assim, é uma tragédia fechar essa porta, porque eu estou devolvendo ela para a rua quando ela muitas vezes me pede para ficar. E a gente não tinha uma rede de atendimento que fizesse o circuito completo. E aí a gente, nesse processo assim de pensar com muita responsabilidade, com muita dor sobre o que se fazia como política naquele momento, naquele serviço, nós levamos uma proposta de fechar aquele serviço e abrir 3. Então nós abrimos ali o acolhimento noturno, então aquela criança e adolescente que começava a construir o desejo de não voltar para a rua de noite, ela tinha onde ficar, se ela quisesse. Se ela quisesse, nunca era imposto. A gente sempre tinha, acho que tem uma vantagem ser psicóloga e coordenar um serviço que é tão exigido do ponto de vista de permanecer sensível, porque é natural que as estruturas, muitas vezes, é natural, assim, não é esperado, mas pode vir a ser vivido pelas equipes um movimento de endurecimento, de resistência para suportar a dor, na medida que eu não tenho a política de forma completa para dar conta das necessidades do sujeito que está na minha frente. Então, a gente construiu o acolhimento noturno, que para quem aceitava, ele podia ficar. Construímos o abrigo, a casa de acolhida, que era especialmente para as crianças que estavam em situação de rua, e aí talvez as crianças menores até, e que de alguma forma ainda tinham vínculos familiares frágeis ou adoecidos, do jeito que fossem. A gente ia buscar entender tudo isso, e se ela queria ficar num lugar onde tinha todos os seus cuidados garantidos, ela tinha casa de acolhimento, e esse é o nome que a gente deu, e a gente criou como serviço a educação social de rua. E aí então ela passa de ser um encaixe, e a rua passa a ocupar o seu lugar, um lugar de direito, né, dentro da estrutura da política pública naquele momento, através da Prefeitura de Porto Alegre, mas num caminho muito bonito, assim, porque para a gente fazer isso, a gente teve que gritar um pouco e dizer, a rua não é só da assistência. E quem mais vai falar sobre isso? Durante anos, tendo respaldo da gestão, a gente foi buscar aproximação com diferentes políticas públicas. Então começou a saúde, educação, assistência, cultura, trabalho, meio ambiente, moradia e a Secretaria-Geral do Governo, 8. 8 anos, mas só que eu estou falando de 8 anos. Eu estou falando de uma política que foi respaldada pela gestão, porque um problema de trabalhar em política pública é ela ser uma política de gestão e não uma política de Estado que consiga uma continuidade a partir da sua competência, daquilo que ela é responsável para responder para a sociedade. Então a gente passou pelos conselhos de direito, a gente passou, na época tinha um orçamento, o OP, orçamento participativo. A gente foi a tudo isso, levando, então, era um jeito não só de fazer o circuito, mas de levar a rua, de colocar a rua num lugar visível, num lugar de direito, num lugar de sujeito que fazia parte dessa sociedade. Eu estou dizendo isso assim porque isso resultou numa publicação, e eu tenho as linhas, a Unicef ficou interessado de conhecer. E, de alguma forma, até foi o Mário Volpi, que foi educador, que nos acompanhou durante algum tempo, muito mais para conhecer, porque ele estava surpreso como é que, por dentro de uma gestão, existiu a condição, o espaço e a retaguarda para essa ação de política pública se estruturar como uma trama intersetorial. E aí a gente trabalhava com o Ministério Público, com a Justiça, muitas vezes, sim. Daí, assim, eu olhava para aquele guri que estava na minha frente e eu falava assim, onde é que a gente estava quando ele pediu ajuda?
porque eles pedem ajuda. Eles falam com a gente, não pedindo, ele não verbaliza no nosso idioma. E a gente acabou construindo interfaces muito bonitas, e uma delas é o Boca de Rua. O Boca de Rua nasce com essa possibilidade de aproximação, e depois teve o Boquinha, porque como a gente trabalhava com criança e adolescente, o Boquinha já é o diálogo com uma demanda que existia, que não era criada, e uma vez eles escreveram um box no Boquinha, que era viver 1000 anos em um. E aquilo ali tinha o chute no estômago, na consciência, na capacidade da gente se implicar e nunca perder de vista a humanidade desse processo. E aí a questão assim, aguentar que uma gestão nem sempre tem orçamento, nem sempre é uma prioridade, não sei o quê, é isso, porque a minha estratégia de sobreviver nisso é colocar lá na frente o meu sonho. E o meu sonho, talvez eu não viva muitas das suas consequências, mas eu estou vivendo a tranquilidade de poder dormir e acordar acreditando que eu estou fazendo a minha parte e não de uma forma egoísta ou individual. Porque se eu escolher a política pública, ela nunca vai ser egoísta e individual, claro, depende do lugar que tu ocupa.